Fala, aluninhos e aluninhas, malícia na área. Essa aula será a introdução dos assuntos iniciais sobre frações. Eu vou mostrar para vocês dois artifícios que são imprescindíveis para executar qualquer operação com frações. O conceito de fração equivalente e a forma irredutível de uma fração. Se liga na aula! Temos aqui um exemplo de fração, o 3/4. O 4 ele é conhecido como denominador e ele representa o total de algo. Já o 3 ele é chamado de numerador e ele representa a parte pertencente do total. Vamos supor que isso aqui seja uma pizza brotinho. O 3/4 ele representa 3 do total de 4 pedaços dessa pizza. O conceito de frações equivalentes segue o pensamento de que frações, mesmo que com números diferentes, representam uma mesma parte do total. Veja esses círculos. O primeiro, de 2 partes, uma é pintada, 1/2. O segundo, de 4 partes, 2 são pintadas, 2/4. O terceiro, de 8 partes, 4 são pintadas, 4/8. Então, apesar de divididos em quantidades diferentes, sua representação, ou seja, sua parte pintada, ocupa o mesmo espaço. Por isso, essas três frações elas são consideradas equivalentes. Mas esquecendo os desenhos, como encontrar a equivalente de uma fração? É fácil. A equivalente de uma fração ela é obtida quando eu multiplico ou divido o numerador e o denominador por um mesmo número. Dá uma olhada neste mesmo exemplo, multiplicando por 2 o numerador e o denominador da primeira fração. 1 vezes 2 é igual a 2 e 2 vezes 2 é igual a 4. Chegamos na segunda fração. Isso mostra que as duas são equivalentes. A mesma coisa com a segunda fração então. 2 vezes 2 é igual a 4 e 4 vezes 2 é igual a 8, mostrando que as duas frações também são equivalentes. E a mesma coisa acontece para a operação de divisão. 4 dividido por 2 é igual a 2, 8 dividido por 2 é igual a 4, mostrando que as frações são equivalentes, e assim por diante. Eu até poderia pegar o 1/2, por exemplo, e multiplicar o número de cima e o de baixo por 3. 1 vezes 3 é igual a 3, 2 vezes 3 é igual a 6, o que mostraria que essas frações também são equivalentes. Então, tanto faz o número que eu multiplico ou divido, contanto que seja realizada essa continha no número de cima e no número de baixo, a equivalência se mantém. É muito importante conhecer a equivalência de frações para realizar a soma e a subtração de frações. Mas não só isso, ela também poderá ser usada em exercícios de razão e proporção, geometria e diversos outros assuntos. O outro conceito da aula é a forma irredutível da fração, ou muito conhecida também como simplificação de fração. Isso consiste em encontrar frações equivalentes, só que com o menor número possível no numerador e no denominador. Veja os exemplos abaixo. Aqui, como o objetivo é reduzir as frações, nós vamos dividir o número de cima e o de baixo pelo mesmo número, até que isso não seja mais possível. Olha essas continhas. O 4/8. Eu tenho que dividir o número de cima e o de baixo pelo mesmo número. Ambos são pares, então eu posso dividir os dois por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2, 8 dividido por 2 é igual a 4. O 2 e o 4 também conseguem ser divididos por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1, 4 dividido por 2 é igual a 2. Agora sim, eu não consigo mais dividir essa fração. Chegamos em sua forma irredutível. Simplificamos a fração. Mas se você, assim como eu, tem a malícia, você sabe que poderia ter dividido diretamente por 4 logo no início. 4 dividido por 4 igual a 1 e 8 dividido por 4 igual a 2. E chegar mais rápido nessa fração simplificada. Isso consiste em usar o MDC, o máximo divisor comum, para chegar na forma irredutível mais fácil. Mas se você não consegue encontrar esse número rápido, não tem problema nenhum. Faça dividindo devagar que vai chegar no mesmo resultado. Vamos ao outro exemplo. 12/16. Os dois números são pares. 12 dividido por 2, 6. 16 dividido por 2, 8. Os dois continuaram pares, então vamos dividir por 2 novamente. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 4, 4. Agora, eu não consigo dividir o 3 e o 4 pelo mesmo número, então cheguei na minha forma irredutível. Para os espertinhos, poderia ter dividido por 4 o 12 e o 16 e chegado na forma simplificada mais rápido. O outro exemplo é 6/18. Os dois números são pares, vou dividir por 2. 6 dividido por 2 igual a 3. 18
18 dividido por 2 igual a 9. O 3 e o 9, ambos são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 igual a 1. 9 dividido por 3 igual a 3. Agora eu não consigo mais dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, então eu cheguei na forma irredutível. E para os espertinhos que querem usar o MDC, vão descobrir que daria para dividir diretamente por 6. 6 dividido por 6, 1. 18 dividido por 6, 3. Mas, como eu disse, vocês podem fazer rápido ou devagar que vão chegar ao mesmo resultado. Essa foi a nossa introdução às frações. E se você quiser saber mais sobre as frações, mais sobre como aplicar essas contas mais rápido, continuem acompanhando o canal. Deixe o like, inscreva-se e ative o sininho. E lembre-se, aprender matemática é um mero efeito colateral dessas aulas.